Não sei, como que vê? Já vai falando já. Oi, boa noite. Nós estamos aqui no Grupo Fraternal Recomeço, em São Bernardo do Campo. Primeiro, né? Meu nome é Yara e estamos aqui em São Bernardo, na Rua Médica Ledesma, Sequeira Rodrigues, 374, no Jardim Nova, Sergipe, em Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Então, nós estamos iniciando novamente os nossos trabalhos e hoje seria o dia de presença ao público, que será então a partir de hoje, a partir das 20 horas. Então, vamos fazer uma oração para iniciar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Antes, eu vou ler aqui um texto, Depressão, o mal do século. Mas antes, não podemos esquecer de, na hora do passe coletivo, de vocês colocarem a água para ser fluidificada. Então, eu vou ler aqui. Depressão, o mal do século. Fala-se que a depressão é o mal do século. Estamos diante de um distúrbio próprio dos tempos atuais. Uma síndrome da modernidade, mais apropriado considerar que é um mal antigo com nome novo. Se falarmos em melancolia, perceberemos que ela sempre esteve presente na vida humana. Os melancólicos de ontem são os deprimidos de hoje. Hipócrates, 460 a.C. e 370 a.C. Defina assim a melancolia: uma afecção sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão fixado em uma mesma ideia, constantemente abatido. É mais ou menos isso o que sente o indivíduo em depressão, com a impressão de que a vida perdeu a graça. A origem é espiritual ou se trata de problema físico? É o caso da galinha e o ovo. Quem nasceu primeiro? A depressão pode ser consequência de influências espirituais, tanto quanto uma obsessão pode instalar-se a partir da vulnerabilidade provocada pela depressão. As duas causas confundem-se. O tratamento espiritual no centro espírita ajuda? Sem dúvida, considerando que sempre há um componente espiritual na origem ou na consequência da depressão, recurso como o passe magnético. As sessões de desobsessão à água magnetizada são extremamente eficientes. E quanto ao tratamento médico? É indispensável a medicação da terra. Trata do aspecto físico do problema. A medicação do céu trata do aspecto espiritual. Os médicos são agentes de Deus em favor da saúde humana, ainda que nem sempre tenham consequência disso, nem se comportem como tais. Seu livro Depressão, uma história de superação, um estudo amplo sobre o assunto, é um romance. O que o levou a optar por esse gênero literário? Paciente com depressão experimenta dificuldade para concentrar a atenção numa leitura. O romance, tendo o fio narrativo sustentado por uma história, exige menor esforço mental. Por outro lado, é sempre atraente para quem tem o problema, porquanto permite uma associação com o drama vivido pelo personagem. Funciona como tratamento para a depressão? Eu diria um coadjuvante, já que não podemos tratar de depressão apenas com leituras.
Não obstante, há no livro esclarecimentos oportunos sobre assunto e um roteiro existencial inspirado na doutrina espírita. O substituto, uma história de superação, significa que o enredo gira em torno de um paciente que venceu a depressão. É alguém especial com disposição para vencer o mal? Pessoas especiais, espíritos iluminados não sofrem deste mal. O livro narra a trajetória de um médico, além que, aparentemente, jamais deveria experimentar a depressão em face dos recursos à sua disposição como profissional de saúde. Este conceito é equivocado. Não há nenhuma raça, profissão ou posição social que nos isente. A árdua jornada deste homem em busca da cura, extrapolando as fronteiras da medicina, exemplifica que é possível vencê-la, depende do paciente. Disseminam-se no meio espírita técnicas magnéticas específicas para tratamento da depressão? O que dizer a respeito? São eficientes, desde que os pacientes estejam informados de que se trata de um tratamento de superfície. Cuida de sintomas, como ensina Jesus. Todos os males procedem do coração, sustentados por nossa maneira de pensar e agir. Imperioso seja o tratamento magnético, complementado com orientações doutrinárias, em palestras, cursos, livros, oferecendo-se aos pacientes subsídios para a cura definitiva, a partir de sincero trabalho de renovação à luz do Evangelho. Então essa é só mais uma parte realmente da depressão, que é o mal do século. Agora nós teremos nós teremos a palestra com o nosso dirigente, o Aidar. Agradeço a todos pela atenção. Boa noite a todos. Obrigado, Yara. Ela está tremendo da cabeça aos pés aqui, ó. Foi a primeira vez que ela fez a abertura e, por sinal, muito bom. Sempre tem a primeira vez em tudo na vida, não é? A gente tem sempre aquele momento difícil, depois relaxa, gostoso, não é? Então é isso. Que Jesus possa estar com todos nós, a paz esteja nos nossos lares e que possamos absorver hoje mais um ensinamento de Jesus. Esse tema que ela leu foi interessante, né? Antes de mais nada, esse tema ele está no livro Para Ler e Refletir, Temas da Atualidade, de Richard Simonet, né? Esse livro aqui, ó, não sei se dá para ver, tem vários temas atuais que ajudam-nos muito a enfrentar todas as nossas dificuldades, e sempre relembrando que o tratamento espiritual ele sempre precisa ser seguido pelo tratamento da terra, do médico da terra, porque nós temos os nossos males, né, quando já estão aflorados, está no nosso corpo físico e não no nosso espírito, já passou, está no perispírito, passou pelo corpo. Então, a necessidade de que haja o tratamento conjunto. Como foi dito pelo Simonet aqui, pelo Richard, o tratamento da depressão, ele é muito interessante na parte espiritual, porque trata o espírito, trata a psicologia do espírito, a psique do espírito. Então, isso é importante, mas devemos sempre estar acompanhados de um médico, em qualquer que seja o tratamento espiritual, se for relacionado à parte do corpo, da mente, do corpo principalmente, sempre com da parte médica, né? Então vamos lá, pessoal. O tema desta noite está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Muito bem. Esse capítulo, logo de cara, ele já traz aí muitas pessoas confundem um pouco esse capítulo.
porque ele vai direto onde você precisa atuar, nos seus inimigos. Então, amar o seu inimigo é necessário. Teve um ser aqui na Terra e alguns outros que dá para contar nos dedos, Jesus e outros seres que realmente amavam qualquer um de nós como se fosse um familiar dele, a sua própria mãe. Mas ainda nós não chegamos no estágio de Jesus, ainda nos falta muito chão ainda, muitos planetas que nós vamos precisar seguir ainda, evoluir. Então, o amar aqui no nosso planeta, quando Jesus colocou, ele nos deu uma condição de nós respeitarmos, de nós não criarmos um inimigo comum. Por que isso? Para que nós possamos, da melhor forma possível, ter bons relacionamentos. É óbvio que o amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha esposa, pelos entes queridos que eu tenho na minha casa e fora, não vai estar sempre de igual a amar uma pessoa, uma criatura que não quer me ouvir, que não tem os mesmos princípios que eu tenho, né? E ele pode até ser uma pessoa com hábitos infelizes, inferiores. Então, obviamente que eu não posso me igualar a ele, eu não vou conseguir chegar, eu não vou estar ali próximo e amar aquela pessoa da forma que ela seja. Então, mas eu posso respeitá-la, eu posso orar por ela, eu posso tê-la perto de mim, mas não fazendo que ela seja uma pessoa tão amada como seja um ente querido, um filho. O amor é diferente. Então, quando a gente lê amai o seu inimigo, ele não está pedindo para que nós tenhamos o mesmo amor que nós temos por um filho, por um inimigo. Isso já é além das nossas condições e imaginação. Porém, eu tenho que, na melhor forma, nos melhores momentos, evitar ter inimigos, porque eles um dia ou mais tarde serão nossos inimigos fervorosos, né? Então, pagar o mal com o bem. Quando alguém faz algum mal para mim, é difícil a gente colocar isso, mas é aquela questão quando Moisés, é uma lei mosaica, inclusive, né? Dente por dente, olho por olho, né? E não é bem assim. Se eu tenho alguém, um inimigo, que causou algum mal muito grande para mim, e eu não posso retribuir isso para ele. Senão, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar me igualando a esta criatura. Então, tomamos cuidado com isso, porque se ele fez algo de errado, eu não necessariamente preciso fazer o mesmo. E tenho que compreender. E diz no nosso Evangelho que nós espíritas, seguidores do kardecismo, nós já estamos aptos a entender essa situação. Não é utopia. Já essa questão de amar o seu inimigo, dentro dessa condição que nós estamos explanando, nos faz assim uma condição melhor de aproximarmos de alguém. Não é algo que está tão distante de nós, porque se nós jogarmos com as mesmas armas, estaremos nos igualando e estaremos sendo iguais a eles. Então não é o caminho. Nós temos que mostrar que outras situações, e muitas vezes nós demonstrando atos, caridade, a gente consegue aos poucos fazer com que aquele seu inimigo amenize a situação. Por que o inimigo? De onde vem o inimigo?
eu posso ter esse inimigo nesta vida de algo, de alguma diferença que nós tivemos e que provavelmente houve ali um mal entendido, Então, essa questão a gente precisa resolver e não dar mais chances, né? Não dar mais, não pôr mais lenha na fogueira para ela crescer mais ainda, porque eu não quero entrar nesse assunto agora, eu quero colocar isso mais para frente, para fazer o entendimento. E quando nós, através de atos, através da caridade, nós conseguimos amenizar essa questão do inimigo, de como tratar o meu inimigo, tá certo? Então, eu conseguir ser amigo ou lá da casa dos meus amigos, é fácil. Quando eu vou colocar aqui a palavra perdão, né? Uma palavra difícil. Eu perdoar um indivíduo que me causou um grande problema, o meu inimigo, ou sei lá, por qualquer que seja o problema, o perdão, ele ameniza e faz com que cada indivíduo, em vez de você jogar a pedra quadrada que ele jogou, você devolve uma pedra redonda, lapidada, com outros pensamentos, com uma outra condição diferente daquele, onde ele pode, puxa vida, eu joguei uma pedra quadrada naquela criatura e ele me devolveu com outra, sem me jogar, me devolveu uma redonda, mostrando compreensão, amor, mostrando outras atitudes que comovem, que nós possamos mostrar algo que não deixe uma briga ali ficar mais quente. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Diz aqui no nosso Evangelho, que é aí que eu queria que entrar, os inimigos desencarnados. Então, nós temos que tomar o maior cuidado com aqueles que nós estamos tratando hoje, não deixar que esta ferida que ela não aumente. Nós temos que tomar o cuidado de amenizar o máximo possível. E lá atrás havia quando eu tinha, né, nos tempos das cruzadas, após Jesus, ali no período da Terra, bem complicado, ali nós tínhamos uma situação onde, para você solucionar a questão do inimigo, qual era a questão? Bumba, matava ele. Buxa! Eu acabei com o problema, mas não tenho mais problema nenhum. Matei o meu inimigo, está tranquilo, né? Porém, contudo e todavia, nós espíritas sabemos que não para por aí. A coisa fica pior ainda, porque, como nós já havíamos dito em outras palestras, em outras lives, nós somos exatamente, quando nós desencarnamos aqui, eu vou para o plano espiritual, tal qual eu deixei a minha situação na Terra. Você já imaginou se eu fizer essa situação de eu, né, matar o meu inimigo? Ele já era meu inimigo. E se eu faço algo parecido, ele vai estar duas vezes meu inimigo, porque além de ser, ainda matei ele, tirei a vida dele. E isso ele vai estar do lado espiritual mais feroz do que nunca. E vai ser uma briga desigual. Pô, mas como assim? Ele está lá na espiritualidade e ele vai me afetar através dos pensamentos, através da sua aproximação, do ódio dele. A emanação de um pensamento, ele pode estar na situação encarnada e desencarnada da situação. Se da mesmo fervor, da mesma potência que eu tenho um pensamento negativo com alguém, da espiritualidade, para nós é a mesma coisa. Então,
aí chamamos de obsessores, né? Os obsessores. Então, quando eu achei que eu estava lá resolvendo um problema, tem o meu inimigo, eu vou jogar ele para outro espaço, vou jogar ele lá para a espiritualidade, eu tenho certeza que ele não vai, dependendo do grau de entendimento desta criatura, ele vai te perseguir por muitos anos. E a gente tem visto muitos casos aqui na casa, parecido quando a gente faz os trabalhos de desobsessão, onde a criatura procura o encarnado de todas as formas para matar ele chega até a querer tirar a vida dele. E isso, entramos num grau de obsessão muito profunda, onde a gente pode colocar até como subjetivo grau de obsessão. A obsessão é todo aquele que persegue o trem com alguma finalidade, que está querendo algo que a coisa não ficou certa. Quando entra na subjetividade, essa criatura passa a dominar como espírito até o poder, ele domina totalmente aquele ser encarnado e ele faz dele gato e sapato. Quantas pessoas, a gente já teve essas experiências de perseguições, onde o perseguidor, ele domina totalmente o perseguido, totalmente, ele suga toda a energia que ele tem, põe ele em situações diferentes, até ele conseguir o que ele quer. Qual é? A morte daquele indivíduo. Isso, em muitos casos, são parecidos com esse que a gente está colocando, de tirar a vida. Quando aquela questão do ódio ainda for muito acima da condição quando ela desencarna o espírito, da mesma forma, se não houver ali um acerto, não houver ali uma situação de harmonia entre o inimigo e os dois inimigos ali, isso torna-se, às vezes, milenar, são perseguições milenares. A gente tem ouvido falar, inclusive, de que a espiritualidade, muitas vezes, por exemplo, os dois estão desencarnados, e lá os dois desencarnados, a briga ainda é ferrenha. Então, um encarna, está na hora então eles escondem esta encarnação daquele que está perseguindo, para amenizar a situação. E dependendo da eficácia desse espírito, ele procura, ele fica procurando e às vezes ele acha. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se nós não conseguirmos perdoar, pelo menos não criar algum inimigo, não dar asas para nós termos um inimigo, porque não é assim, é complicado. E quando nós nos depararmos com isso, a melhor forma qual é? É nós conversarmos, é nós tentarmos acharmos uma situação boa, é melhor nós conseguirmos um momento até de conversa, de entendimento. E o pior disso, às vezes, essa situação complica-se até dentro de famílias, onde isso prolonga-se mais ainda o problema. Então nós temos, e aí vem as questões das reencarnações. De nós, né, às vezes eu tenho dentro da minha própria família um inimigo ferrenho, e você não sabe o porquê daquilo, não sabe o porquê daquele ódio que está dentro da própria pessoa, e você não entende. Então, nós espíritas já estamos no momento certo de entender estas situações. E aí não adianta a gente querer buscar soluções que não estão, às vezes, nesta vida, estão em outras passagens. Um outro tema que coloca aqui: se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra face. É outro tema que é difícil de nós compreendermos.
O cara veio, né, me deu aí me derrubou, me quebrou, me fez alguma coisa de ruim, e eu vou dar a outra face para ele. Se nós entendermos que se uma pessoa te fez algum mal e você teve a paciência, teve a calma de não revidar no momento daquele momento explosivo, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando ali alcançar um não inimigo. Para eu amar este meu inimigo, é com essas questões que eu entro no ponto-chave do tema de hoje. Amai o seu inimigo. Porque você cedendo em determinado momento, você consegue, através, né, da sua paz, da sua calma, você ameniza o grau de mal entendido, o grau que possa complicar aquilo lá. Então, quando Jesus colocou, se alguém te bater numa face, dê a outra. Não é nessa questão, né, dá um murro, você vai dar uma. Se uma pessoa, vamos supor na expressão da própria palavra, vem aqui te dá um tapão, você não aguenta e dá outro, ele vai revidar. E o que vai acontecer? O pior, né? Porque ali você está criando uma situação acima, sai fora de uma condição de harmonia. Então nós temos que tomar muito cuidado com as ofensas e muitas vezes entender. Criamos muitas vezes situações onde criamos inveja, criamos situações onde as pessoas não conseguem nos entender. Então a melhor forma de nós conduzirmos situações parecidas com essa é a nossa humildade. Sermos humildes nessas questões e não mostrar, principalmente nós homens, que somos assim, né, explosivos, que a gente não consegue segurar nada, né, nenhuma fechada no meio da rua, a gente e tem a nossa esposa, né, calma, e não sei o que, Então, às vezes uma parceira, mulher, ajuda-nos muito a ter esse tipo e buscar essa compreensão. E a religião, definitivamente a nossa doutrina, porque a nossa doutrina está nos ensinando como conduzir as situações que nós temos no nosso corriqueiro, no nosso dia a dia. Se eu não conseguir amar o meu próximo dentro, né, o amar como aquilo que a gente está colocando, se eu não conseguir compreender, entender, envolver aquele próximo, amando ele, pelo menos, olha uma coisa muito importante, pelo menos não tendo ódio. Gente, é a pior coisa que tem quando nós entramos na sintonia do ódio, quando nós entramos na sintonia da raiva. Por quê? Porque eu começo a brigar com a pessoa mentalmente, muitas vezes ela está lá do outro lado do mundo, mas o meu pensamento do ódio está ali borbulhando, está criando uma sintonia de ódio com aquela pessoa. Então, mesmo que eu já tenha passado uma situação normal, mas já estou ali à distância, e eu alimentar a minha raiva, o meu ódio com determinada pessoa, eu não estou amando o meu inimigo, eu estou dando mais poderes para que aquela situação se torne mais grave ainda. Então, amar o seu inimigo é mostrar para ele o nosso amor, o nosso perdão. Pode até ser que a gente se passe até por idiota, mas isso não tem problema. Não vai tirar a sua dignidade, não vai tirar nada de nós. Muito pelo contrário, porque se você for humilde, se você for inteligente nesses momentos, a calma
e a humildade, você começa a retribuir isso para ele de uma forma, não às vezes verbal, porém em atitudes. E é aí que a sua atitude conquista o seu inimigo. Pelo menos minimizando, pelo menos não criando ali mais uma situação ferrenha. Então, quando nós nos depararmos com uma situação dessa, de não virar a cara para alguém, o rosto, vamos pensar, vamos meditar, vamos pôr um gole de água na boca para não falar o que não deve, vamos contar de 1 até 3, vamos ouvir a esposa que está do nosso lado pedindo para não brigar, não fazer coisa errada, ou minha esposa, ou quem quer, ou vice-versa. Vamos ouvir, às vezes, quando a gente está fora de si, não complicar mais aquela situação. E, acima de tudo, perdoar aquele a quem nos tem ofendido. Não carregue o ódio, porque você vai estar se auto-prejudicando. Quando eu tenho raiva de alguém, quando eu tenho ódio de alguma pessoa, vocês já ouviram falar, né? Aquilo vai e volta, bate lá e volta. Dependendo, então o mal que eu estou fazendo para o trem começa a fazer mal para mim. Então, quem vai ser prejudicado? Eu. Agora, de uma outra forma, se eu conseguir perdoá-lo, eu estou emanando para aquela pessoa amor, estou emanando perdão, estou emanando coisas boas, eu provavelmente vou estar sendo abastecido de bons resultados no meu feedback, no meu retorno. Então, isso é um dos ensinamentos assim muito importantes para nós, para que a gente consiga, não é só viver bem aqui na Terra, tá? É viver bem dos dois lados, em todas as situações. Quanto menos inimigos eu tiver, melhor será a minha condição. E quanto mais eu conquistar as pessoas com quem eu não consegui ter um relacionamento bom, melhor também. E colocar no coração, mesmo que eu não tenha alcançado o objetivo de mostrar para aquela pessoa o meu perdão, eu tenho certeza que estará guardado dentro da consciência desta pessoa o que você está fazendo agora. E isso vai lhe dar um resultado futuro. Dentro do capítulo, está quase muito parecido, meu horário já foi embora. Está dentro da vingança, que é muito relacionado com isso que eu estou falando. Porque a vingança, ela é terrível. As pessoas vingativas, elas colocam o seu espírito numa condição crítica, porque a vingança é o não perdão, é o não amor, é não a capacidade de perdoar. E a vingança, como o duelo, tem aqui a vingança e o duelo, são dois sentimentos que hoje, aqui diz, que a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, né? E que nós, hoje, espíritas, já deveríamos estar com isso já bem afastado. A vingança e o duelo. O duelo é aquele que, a pessoa fez um mal uma para outra, vamos duelar. Então, era muita coisa, era muito ali, muito ferrenha, muito ardida, muito complicada. Mas isso por exemplo, hoje, diz aqui no nosso Evangelho, é inadmissível, pelo menos um espírita ser vingativo, porque ele sabe o quanto isso lhe estará fazendo mal. A vingança, ela é um sentimento pobre, é um sentimento que não está mais dentro
da nossa condição espírita. Se nós espíritas, se nós que conhecemos, não é porque somos espíritas, é porque nós compreendemos que se eu estiver me vingando de alguém, isso não vai acabar, eu vou estar prolongando a minha dor de cabeça. E se nós somos criaturas inteligentes, que eu sei que nós somos, porque se você está me ouvindo aí, é uma pessoa que está se disponibilizando para melhorar, está se disponibilizando para nós nos melhorarmos, inclusive esse que fala. Então, esta atitude, ela, de acordo com o nosso Evangelho, já não cabe mais para nós. Então, se ainda sobrar ainda dentro de nós algum resquício de vingança, que nós possamos eliminar o mais rápido possível. Não deixar esse sentimento dentro de nós, porque é uma das situações mais complicadas que nós temos. A vingança, ela nos causa tanto temor aqui, porque você pode levar a sua vingança, pode ser muito penosa. Eu vou me vingar daquela pessoa, e numa vingança você às vezes pode até tirar a vida de uma pessoa sem querer, e você fala, puxa, não era essa a minha intenção, mas o ódio, aquela coisa triste que nós carregamos dentro de nós, que isso explode de uma forma errada e que nós temos que corrigir isso. Por isso estamos aqui, para que nós não mantenhamos mais este sentimento tão pobre, tão miserável que ele é, para que coloque isso, gente, como uma questão inteligente para nós. Vingança, o ódio, o duelo, vamos tirar ele das nossas mentes, vamos buscar amor, perdão, caridade. Isso não faz bem para ninguém. E com isso a gente consegue, levar um pedacinho, porque esse capítulo, ele é um capítulo, assim, que eu entendo, só fazer um pequeno resumo, é um capítulo que nos mostra que esses sentimentos que nós ainda temos conosco precisam ser tirados, precisam ser expurgados da nossa consciência. E através do amor, através daquele ato que você vai ter com o seu inimigo, entre parênteses, de não criar, de você perdoar, são atos que você melhora, são atos que você cresce. Então, quando eu falo que nós espíritas, nós estudiosos do kardecismo, nós estamos caminhando para uma outra etapa do planeta, que nós estamos sempre comentando, que o planeta está em transformação. Estas transformações faz com que nós tenhamos testes de estar com pessoas que infelizmente não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. Então haverá pessoas no nosso meio que não vão estar na mesma sintonia que nós, mas nos faz, como espíritas, entender isso. Se o planeta está transformando, se nós estamos tirando toda a sujeira lá das questões umbralinas, se estamos varrendo tudo, essa sujeira tem que ir para algum lugar. Não vai para debaixo do tapete, Ela vem para onde? Vem para a nossa convivência, para esses indivíduos serem purificados, aprenderem e melhorarem. Se não melhorar, aí serão conduzidos para uma outra oportunidade. Porque o nosso planeta já está numa segunda etapa evolutiva, que é de provas e expiação, não é um planeta primitivo. Agora, infelizmente, estas criaturas que não despertaram, que não quiseram melhorar, que ainda insistiram em estar naquela condição ainda de duelo, da vingança, do ódio guardado dentro de si, não estarão encaminhando para um planeta de recuperação.
Talvez, dependendo da situação, vá para um planeta ainda primitivo. E olhe lá. Mas é isso que nos faz compreender a doutrina e nos faz entender que até mesmo o inimigo é meu amigo. O meu inimigo é meu amigo. Porque se eu não tratar disso hoje, amanhã eu posso estar duelando com ele de uma forma ou outra. Posso estar duelando com ele através até de um vizinho, meu parente, meu filho, em outras situações onde as coisas às vezes se torna até melhor, né? Aí eu consigo, se for meu filho eu vou tolerar um pouco mais, mas aí fica fácil. O difícil para nós, sempre a porta estreita, ela é melhor. A porta estreita, ela nos dá a condição de crescermos com o perdão, nos dá a oportunidade de nós crescermos com a humildade, através daquelas pessoas que são colocadas na minha frente. E é isso. Muito bom. Eu estarei novamente à disposição de vocês na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas. Que a gente vai estar dando oportunidade das perguntas e que eu possa poder respondê-las dentro daquilo que tem do conhecimento da doutrina, e espero poder fazer com que essas questões, a cada dia, a cada momento, fiquem mais próximas de nós, sejam mais contundentes e inteligentes dentro de nós. Porque, caso contrário, o que nós estamos fazendo neste planeta? Caso contrário, qual é a minha função aqui? É de deixar isso acontecer da livre forma? Não. Então, que nós possamos meditar, possamos entender o porquê que lá o nosso irmão, que colocou, não lembro o nome dele, falou: não é admissível mais no meio espírita indivíduos que ainda guardem consigo o ódio, a vingança, o duelo. Já está fora, já precisamos ultrapassar esta questão. Tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês. E nós vamos agora passar para a parte do passe coletivo e com as vibrações que nós costumamente colocamos a todos, tá certo? Então, antes de mais nada, vamos lá nos preparando, colocando o copinho de água, a garrafa. Vou colocar aqui a música. A música é um instrumento maravilhoso que nos acalma, nos eleva. A música, ela é um meio de equilibrar o ambiente, tranquilizar o ambiente. Então, uma boa música, né? Não uma música, aquela música gostosa, suave, que nos dá o equilíbrio. Então, que nós possamos nesse instante nos preparar, fechando os nossos olhos, fazendo um colóquio com Jesus, da maneira que eu sei fazer. Oi, Jesus, boa noite, estou aqui, mestre, enfim, da forma que você faça com que Ele esteja dentro de ti, da forma que Ele esteja dando a mão para você nesse instante, nesta corrente que vamos levar para aqueles que se encontram nos hospitais, nas salas de cirurgia, nas salas de recuperação, levar esta vibração de amor para os nossos médicos, os nossos enfermeiros, levando para todos os hospitais esse aconchego de amor, de compaixão, esta corrente que nos une e nos faz chegar até as creches, os asilos, os orfanatos, levando para aquelas criaturinhas, aquelas criaturas, tanto idosos como crianças, já estão quase
na igualdade, levando um sentimento, um pensamento de conforto, de que um dia, que o amanhã será melhor do que hoje. A gratidão do entendimento do momento que estão aqui na Terra. Levar-nos para aqueles que se encontram debaixo das pontes, os andarilhos, aqueles que estão ali nas zonas onde ainda há muita aquela condição química das drogas, que nós possamos chegar até lá com o nosso amor, com esta corrente, com esta luz que nós estamos conduzindo em nossas mãos e, como mágica, colocar sobre estas criaturas, iluminando, curando. Levarmos também nossos pensamentos para as prisões, os cárceres, os presídios, e da mesma forma, iluminando ali principalmente o sentimento do perdão, do amar, perdoar, se ele fez algo por algum inimigo, como foi dito hoje, ou que ele possa ser uma pessoa melhor, compreensiva, que ele, quando sair daquele ambiente, possa meditar no mal que fez, para que não possa cometê-lo novamente. Vamos elevar o nosso pensamento gostoso para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, em primeiro lugar, aqueles que estão precisando, às vezes, de uma ajuda, estão precisando de uma cura, estão precisando de um aconchego, que esta corrente que estamos conduzindo possa chegar até estes ambientes. Desejar uma boa vizinhança com os da frente, os de trás, para que a nossa rua possa estar protegida, em harmonia, menos brigas e mais entendimento, mais compreensão. Vibrarmos pelo nosso bairro da mesma forma, pelo nosso estado maravilhoso, pela nossa cidade, São Paulo, pela nossa cidade do Brasil, que está aí a todos, Bahia, enfim, todos os estados que compõem o Brasil em si, que esta energia possa acomodar todos esses irmãos que desse momento precisam desta luz que se amplia a cada momento que nós assim o desejamos. E por que não desejar também aos nossos políticos, ao nosso presidente, aos nossos governadores, que realmente possam nos conduzir de forma ordeira, honesta, e fazer com que este país maravilhoso possa resplandecer, ter o progresso, ordem e progresso, principalmente nesta data onde aqui nós festejamos a independência do Brasil, que esse sentimento que nos envolve, possamos envolver o nosso querido Brasil com bastante amor, com bastante carinho. E o planeta em si, para que possamos respeitar a natureza, possamos respeitar cada religião, cada civilização, nós possamos, brasileiros e os que aqui habitam, mostrar ao mundo o nosso amor e a nossa gratidão. É um começo que se expande. E assim, retornando para o nosso íntimo, agora que nós fizemos a nossa jornada em todos esses cantos, nós vamos pensar em nós mesmos. Nós vamos pensar na minha saúde, no meu bem-estar, na minha paz de espírito, no meu eu, porque se eu estiver bem, quem estará do meu lado também assim vai estar. Então, nesse momento, eu vou pensar somente em mim, na minha luz, expandir a minha aura, a minha luz, a minha bondade nesse instante. Então, que este
passe que nós vamos fazer nesse instante, coletivo do meu lado, individual para vocês. Que nós aqui médios que estamos agora apostos, possamos elevar as nossas mãos e imaginar que todos esses que estão nos ouvindo nesse instante possam receber o passe que nos transforma, nos ameniza e nos dá energia e forças para o amanhã. Então, as minhas mãos, através dos nossos irmãos de luz, os nossos médicos, os nossos mentores, conduzirão para que esta energia possa ser conduzida nos chakras coronário, no frontal, muito próximo dos olhos, na laringe, na garganta, no cardíaco, no gástrico, envolvendo todos os pontos, aquelas circulações que estão envolvendo os nossos braços, as nossas pernas, colocando também a nossa mão sobre a coluna vertebral, para que ela possa receber esta energia de cura, principalmente nessas áreas, cervical também, em todos os pontos que se fazem necessários nesse instante, para que eu possa me sentir melhor. Sintamos o nosso coração bater, o sangue correndo em nossas veias, a paz tomando conta de todos nós. Inspirando bem suave, expirando, nos tranquilizando, abrindo os nossos olhos, relaxando, mexendo os braços, as pernas, dando aquela espreguiçada bem gostosa, e que estas energias que nós acabamos de emanar faça muito bem a todos vocês. É uma energia do amor, uma energia curativa, uma energia que fortalece o nosso espírito, para que nós possamos enfrentar, como sempre digo, os nossos problemas, estejamos fortalecidos para as nossas dificuldades, fortalecidos para encarar as doenças que somos abatidos, fortalecidos para não cairmos em males psíquicos como essa que nós vimos hoje, a depressão, a ansiedade, que sejamos criaturas de paz, de amor e de muito carinho. Gostoso, né, Ana? Que paz. Eu me sinto da mesma forma. Me sinto aqui na mesma paz que todos vocês, nós que estamos aqui na casa. Um suspiro bem gostoso, né? Nos enche os nossos corações, nos traz esse sentimento tão bom que é ter Deus, ter o Pai maior dentro de nós, onde a gente aprendeu um pouquinho sobre o amor, não odiar ninguém, amar sempre, mesmo nas piores situações. Gratidão a todos, que nosso Pai, que Jesus e que os mestres, mentores desta casa, possam envolver a todos vocês, que a paz esteja no coração de todos vocês, com muito carinho, com muito amor. Que assim seja, e uma boa noite, e até a próxima quinta-feira. Muita paz.